E conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, este é um versículo que nós todos conhecemos e conhecemos de cor. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Jesus, Ele é o caminho e Ele é a verdade e Ele é a vida. E quanto mais nós conhecemos dele, em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, está escrito que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é Deus. Jesus é o próprio Verbo, a própria palavra. Então, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós alimentamos da verdade, porque Jesus é o caminho, mais vamos experimentar libertações em nossas vidas, em nossa caminhada aqui na terra, esperando e aguardando o arrebatamento da igreja, aquele dia que estaremos todos juntos na presença de Jesus Cristo. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia, nós conhecemos Jesus Cristo como Salvador pessoal, nós nascemos de novo, nós conhecemos a verdade. E desde então nós temos experimentado libertações em nossas vidas. E até o arrebatamento, e nós ainda temos áreas que precisam de libertações. E vamos obter quanto mais nós alimentamos da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Está escrito: não, 1 Pedro, perdão, 2. 1 Pedro, capítulo 2. Porque eu disse não falar alguma coisa, eu vou lá? Não, toda a Bíblia fala tem coisas boas. Toda ela. No que você falou, 2 Pedro, capítulo 2, o que tem de link lá é a questão de ser escravo do pecado. Ah, ok. Que também fala lá em João 8,34. Mas tem a ver também com a nossa mensagem. Mas o que eu quero aqui, 1 Pedro 2,9, que está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois raça eleita, raça eleita, sacerdócio real. No momento que nós nascemos, nós tornamos sacerdotes santos, com propriedade, fazendo parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Então nós temos o chamado diante de Deus e perante Deus, e enquanto aqui estamos na terra, nós podemos experimentar libertações em nossas vidas, por conhecer da verdade, conhecendo a verdade, e ela vai nos libertando, e ao mesmo tempo nós temos algo a proclamar, porque nós somos sacerdotes santos. Sabe, quando a Bíblia fala sobre os sacerdotes, lá em Levítico é um livro espetacular, porque aponta diretamente para o Calvário, para a pessoa de Jesus Cristo, e Hebreus é uma explicação do livro de Levítico, e fala do trabalho do sacerdócio. O Levítico é o manual do sacerdócio, é o manual do sacerdote. E Deus, Ele é santo e nos fez santos. Deus nos fez uma nação de sacerdotes santos, e todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Salvador pessoal, Deus o fez santo, sacerdote santo. Você e eu, nessa manhã, nós somos uma nação de sacerdotes santos, separados para Deus. Sabe, Hebreus capítulo 9, versículo 14, fala do sangue de Jesus Cristo, que nos liberta, e está nos libertando diariamente
de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. E sabe, tem áreas em nossas vidas que precisam de libertação. Por isso nós precisamos conhecer a verdade vai nos libertar, e a verdade é Jesus Cristo. E sabe a coisa, amados, a nossa santidade é de parentesco e não de esforço. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vive agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E me fez um sacerdote santo, fez você e eu, nós, uma parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. O nosso parentesco com Deus é mantido por Ele. Nosso Pai é santo e nós somos santos por chamamento. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Abre lá comigo, por favor. Isaías capítulo 6. Eu estava pensando nesse capítulo de Isaías e eu confesso aos irmãos que eu fiquei durante os últimos 3, 4 dias pensando se eu falaria sobre Isaías 6. Conversei com a minha esposa. Nós sabemos um capítulo fantástico que nós podemos pensar nessa manhã a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1 está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as águas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve e não entendais. Vede, mas não percebais. Povo, endurece-lhe os ouvidos. Perdão. Percebais. Torne sensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Sabe, Isaías diz: eu vi a glória do Senhor. Eu vi aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. Os serafins, os anjos voavam de um lado para o outro. E eu falei: ai de mim, porque eu sou impuro de lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. E ele pegou uma brasa e tocou nos meus lábios, e a minha iniquidade, o meu pecado foi perdoado. E o Senhor perguntou: a quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós sabemos, né, que Isaías tinha uma missão em proclamar como profeta a palavra do Senhor, e apontava para a vinda de Cristo. E Jesus citou lá nos evangelhos
estamos pela graça de Deus. Jesus foi chamado o Verbo, a palavra viva. E ele veio para os seus, e os seus o rejeitou. A liderança de Israel o rejeitou. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer a própria palavra, o próprio Verbo, o próprio Deus, Jesus Cristo. Ele consumou a obra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Jesus, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, fala que ele é o novo e vivo caminho, o sangue de Cristo é o novo e vivo caminho até Deus. E nós ouvimos a mensagem, e nós nascemos de novo, e tornamos sacerdotes santos. E nós temos algo a falar nessa manhã. Os israelitas, nós sabemos, eu falei no domingo passado, quando eles saíram do Egito, mais ou menos 2,5 milhões, 2 milhões e 500 mil judeus saíram do Egito com uma terra prometida, e eles tinham maus costumes. Eles tinham maus costumes. Durante a caminhada no deserto, Deus foi instruindo o seu povo. Corações foram revelados durante os 40 anos no deserto. E deserto é um lugar de bênção. E, sabe, é um lugar onde o povo viu os milagres acontecer. Nós vimos, por exemplo, quando Coré falou mal de Moisés, o líder. E nós sabemos que a terra se abriu e ele, mais 250 sacerdotes, foram engolidos. Homens pela terra. Por quê? Porque falaram mal de uma liderança estabelecida por Deus. E aquele falar mal de Moisés não começou naquele dia. Teve um contexto. Teve alguns cafezinhos que foram reunidos. As pessoas reuniam e falavam. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E o povo precisava ser instruído no deserto. Quando Deus tirou o povo de lá, foi com esse propósito, para que ele conhecesse mais e mais sobre aquele que é 3 vezes santo, santo, santo. O propósito de Deus é que eles levassem Israel, os hebreus, para a terra prometida que mana leite e mel, onde prepararia para conhecer aquele que viria como servo, aquele que viria como cordeiro, que pagaria um alto preço pelo povo e que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus Cristo. Mas Isaías disse que o povo teria olhos, mas não conseguiriam ver, não conseguiriam entender, não conseguiriam ouvir, não conseguiriam discernir aquele que estava ali. Sabe, amados? Malaquias capítulo 2. Abre lá comigo, Malaquias 2. Malaquias capítulo 2. Esse versículo é lindo, esse versículo. Eu realmente gosto muito desse versículo de Malaquias 2, versículo 7. Está escrito, Malaquias, vou esperar os irmãos chegar lá. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Malaquias 2, versículo 7, está escrito: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Quem é mensageiro do Senhor dos Exércitos? Os sacerdotes. Quem nós somos? Uma nação de sacerdotes, para proclamar a virtude. Amados, eu queria que vocês pensassem comigo hoje, todo crente tem responsabilidade de comer a palavra de Deus e aprender a ser santo, como aquele que é 3 vezes santo, 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 como Isaías viu. Israel foi dado
modo de viver, um modo de vida. A nós foi dada uma mensagem para ser proclamada. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para falar de religião. Estamos aqui para falar que Deus nos ama. Deus nos ama hoje e agora. Deus nos ama como nós somos. Em todo tipo, em qualquer lugar. Deus nos ama. Neste momento, Deus está nos amando. Ele nos ama como nós somos. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos uma nação de sacerdotes. E Deus quer usar você e a mim para proclamar o seu Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Nós temos algo a proclamar nessa manhã, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus Cristo, nós temos algo para falar. Você tem algo para falar. Em momentos de adversidades que você e eu passamos, são momentos de oportunidades para pensarmos com Deus e sermos mensageiros de Deus. Hoje e agora. Sabe, é triste. Sabia que o Islã, nos últimos anos, 10, 15 anos, cresceu mais de 500%? Sabia que o hindu cresceu mais de 120% nos últimos anos? E sabia que os evangélicos cresceram 20% nos últimos 10, 15 anos? Que diferença! O povo de Deus está concentrando internamente na igreja, está fazendo o contrário do que a igreja foi chamada. A igreja, a eclésia, é chamados para fora. E a igreja hoje voltou para dentro de si mesmo. Está preocupado com quanto vai ganhar, quanto tem que fazer, quanto tem, entendeu? Pode fazer para Deus. Em vez de quanto possa receber de Deus e poder compartilhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um chamado da parte de Deus. Isaías disse que era sem qualificação. O anjo pegou a brasa e tocou nos seus lábios. Talvez você nessa manhã pense que você não tenha qualificação, porque você é um pecador ou uma pecadora. A brasa foi tirada, a cruz foi levantada e Jesus foi pregado lá por amor a você e por amor a mim. Ele nos qualificou, morrendo a nossa morte e ressuscitando ao terceiro dia. Somos qualificados por Deus, para Deus, como sacerdotes santos, para proclamar as virtudes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias diz: achado as tuas palavras, logo as comi. E a ela era doce como mel. Lá no capítulo 1, versículo 11, Deus perguntou a Jeremias: que vês, Jeremias? Veste bem, porque velo por minha palavra para cumprir. Nós podemos alimentar da palavra de Deus, e quanto mais nós alimentamos da palavra de Deus, mais conheceremos a verdade, e mais a verdade vai nos libertar, e mais vamos aproveitar as oportunidades para proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12 está escrito: Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e o quê? Medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Apta para discernir os propósitos dos pensamentos e do coração. Por isso, quanto mais nós alimentamos dela, mais nós vamos conhecer a verdade, mais seremos libertados. E nós precisamos de libertações. Em áreas da nossa vida onde às vezes erramos, fracassamos,
Ou talvez precisamos de libertações em áreas onde nós temos sofrido por necessidades, por problemas de saúde. Precisamos ser libertados, precisamos de cura, precisamos de socorro oportuno de Deus. E onde nós vamos alimentar a nossa fé? Na verdade que nos liberta, na palavra de Deus, o Verbo vivo, Jesus Cristo. E quanto mais nós alimentamos dele, mais vamos ser desarraigados deste mundo tenebroso, dos maus costumes que nós trazemos da nossa infância, mais vamos conseguindo ser livres. E quando nós somos livres, nós decidimos com Deus, a palavra de Deus penetra nosso pensamento e cura as feridas das nossas emoções, sara as nossas feridas, nos liberta de dentro para fora. Daniel capítulo 11, olha comigo lá, Daniel 11. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Daniel é um homem fantástico, um profeta fantástico. Você pode estudar sobre a vida de Daniel. Realmente muito edificante, animador. Em Daniel capítulo 11, versículo 32, está escrito, versículo 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Forte, casado, que não desiste, que prevalece valentemente, que continua, que persevera, mesmo no meio de adversidade, não abaixa a cabeça, não deixa de congregar, continue caminhando em frente, continue alimentando da palavra de Deus, continua compartilhando, proclamando as virtudes de Jesus Cristo, continua aproveitando as oportunidades. Sabe, é a pessoa que conhece o seu Deus, ele é forte, ele é ativo, ele é persistente, ele não para a sua caminhada, ele não desiste. E esse é o nosso chamado, porque nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdotes santos, não somos levitas. Nós sabemos que no Velho Testamento os levitas eram os sacerdotes. Nós somos sacerdotes santos por chamamento, por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Este é o ponto principal. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ou seja, o único caminho, a única verdade e o único meio de chegar a Deus. Não tem outro jeito, não tem santo de pau, não tem outro jeito, não tem esforço, mérito humano. É pela graça de Deus. Tem gente que se esconde na graça, mas não vive a graça de Deus. Tem gente que se esconde na verdade, mas não alimenta da verdade que é Jesus Cristo. Tem gente que esconde atrás do mérito pessoal e se acabam cansados e sofrendo. Amados, nós somos chamados para conhecer a verdade que nos liberta, que nos transforma, que nos edifica, que nos anima e que nos faz perseverar, porque nós temos conhecido o nosso Deus. E nós somos fortes, mesmo sendo fracos. Forte, que prevalece valentemente, que não desiste, que é ativo. Temos tantas oportunidades para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Israel foi dado um modo de vida, a nós foi dada uma mensagem a proclamar. Que sejamos ousados a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Que sejamos ousados a alimentar da verdade de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu lembrei de um versículo que eu acho que me corrige. Acho que é Sofonias. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais que você percebe que a alva vai chegando. Mais o alvo se aproxima. Mais que o dia se aproxima.
Não é aquele provérbio de o caminho dos justos Não. não dos dolorosos, não. Não. Sofonias ou... Deixa eu ver aqui. O Abacuque. Não, acho que é Sofonias mesmo. Ok. Fala mais ou menos o quê? Fala sobre conhecendo o Senhor, mais que tenha discernimento que o dia se aproxima. Oi? Prossigamos em conhecer, é esse mesmo. Prossigamos conhecer. Quem lembra o versículo? Prossigamos conhecer ao Senhor. É esse mesmo. O Samuel falou. Prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto mais prossigamos conhecer o Senhor. Esse você não lembra não, Samuel? A referência dele? Oséias 6. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Eu sabia que era um desses livros pequenos. Oséias 6:3. Esse mesmo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. Certo, viu, Carlos? É certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega a terra. Conheçamos e prossigamos conhecer a verdade, porque ela verdadeiramente nos libertará. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por sua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio e a alegria de poder alimentar dela nessa manhã, juntos, como mensageiros de Deus, sacerdotes santos, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos ensinando religião, nós estamos ensinando o caminho que leva até o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ensinando como esforçar para agradar a Deus. Nós estamos ensinando a viver pela fé, dependendo de Deus. Obrigado pela obra consumada por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por este local, por cada membro particular deste corpo. Estenda, Senhor, em nome de Jesus, suas mãos, ó Pai, sobre cada família aqui representada nessa manhã. Ó Pai, aqueles que estão clamando, Senhor, clamando por uma libertação numa área financeira, que seja a semana do milagre. Aquele que está clamando, ó Pai, por um milagre físico, ó Pai, um toque no corpo físico, que o Senhor possa tocar, Senhor, traz a cura, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está clamando, ó Pai, por uma libertação em uma área específica, onde o inimigo tem tomado vantagem, que essa seja a semana, ó Pai, onde o Senhor possa crescer, ó Pai, o limite da fronteira estabelecida pelo inimigo, que nós possamos ter a vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, nos conduzir, e que nós possamos sempre, ó Pai, conhecer e prosseguir conhecendo aquele que 3 vezes é santo, santo, santo. Nós temos algo a falar, nós temos algo a compartilhar. Que o Senhor possa nos usar como mensageiros do Senhor. Que o Senhor possa suprir nossas necessidades. Que o Senhor possa ir adiante de nós, abrindo o caminho. Aqueles que estão clamando por um emprego, ó Pai, por uma porta aberta. Em nome de Jesus, ó Pai. Que seja a semana da vitória. Em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor nos conhece os nossos desejos. E nós queremos, ó Pai, realmente descansar debaixo da sua poderosa mão nessa semana. E que possamos ver, ó Pai, um milagre acontecer. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória.
Nos protege, ó Pai, na volta para casa. Nos dê um domingo abençoado. Uma semana, Pai, onde possamos contemplar a presença do nosso Deus em cada detalhe das nossas vidas. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.